E aí pessoas, tudo bem? Tranquilo com vocês? Sétimo ano A, B e C, dando continuidade à aula anterior. Lembrando, na aula anterior falamos sobre o reino Munera e sobre o reino Protista. E disse a vocês também que no material eu já tinha colocado o assunto que falava sobre o reino fungi, né? Reino dos fungos. E também falei para vocês que se caso não desse tempo eu iria continuar em outra aula. Então hoje eu vou dar continuidade para que a gente possa complementar a aula anterior, beleza? Vamos lá? Prepara aí caderno, canetinha aí, o livro, lembrando que no livro, esse material que está aqui, você não vai encontrar, então ele está tem pouquíssima coisa ali no livro de vocês falando sobre os fungos, mas vamos tentar pelo menos dar uma complementada no assunto de vocês. Beleza? Vamos lá? Deixa eu voltar aqui, tá? Então vou falar sobre as características dos fungos. Características gerais, vou falar um pouquinho sobre a nutrição, a reprodução dos fungos e o meio ambiente, a interação que os fungos também têm em relação ao meio ambiente. Vamos por tópicos. Vamos lá. Então tem algumas informações aqui que a gente pode dar como características dos fungos. Então, eles possuem células eucariontes. Lembra? Na aula passada, na aula anterior, falei para vocês que as células que davam origem às bactérias eram células que não tinham uma organização celular. Tá? Então, elas eram chamadas de células procariontes. E eram os únicos organismos, e são, na realidade, os únicos organismos do reino que possuem essas células, que são chamadas de células procariontes, tá? Ou procarióticas. E o restante dos reinos, o protista, o fungi, o animalia e o planti, são organismos que possuem células mais organizadas, células que possuem membranas, possuem organelas, que são envolvidas também por membranas. Então tem uma organização, tá? O material genético não está disperso na célula, está dentro de um núcleo, envolvido por uma membrana. Então, tem diferenciações. Então, esses organismos aqui, os fungos, no reino fungi, eles são formados por células que também possuem essa organização celular. Então, são chamados de eucariontes, tá? Então, os fungos são formados por células eucariontes. Beleza? Unicelulares ou pluricelulares. A gente encontra fungos que são formados por apenas uma célula. Também a gente encontra fungos que são formados por muitas células. A gente pode chamar de pluricelulares ou também a gente pode chamar de multicelulares. Tá? Heterótrofos, eu acho que vocês estão lembrados que eu falei na aula anterior também. Então tem organismos que são heterotróficos, aqueles que se alimentam de outros organismos, tá? E também tem os organismos que são autotróficos, que produzem o seu próprio alimento, em geral, através da fotossíntese. Então, se eu estou falando que eles são heterotróficos, quer dizer, os fungos não realizam fotossíntese. Nenhum tipo de fungo realiza fotossíntese, quer dizer, até agora não foi encontrado, né? Parede celular. Então, eles são formados também, além da sua célula, eles possuem uma parede celular envolvendo as células. Beleza? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso também. Quitina. Essa quitina é a mesma substância que a gente encontra no esqueleto dos organismos que são artrópodes. Tá? Então, os artrópodes são divididos em 5 classes: insetos, aracnídeos, crustáceos, diplópodes e quilópodes. E a gente encontra esse material aqui, ó, quitina, que na realidade é um polissacarídeo, é um carboidrato, um polissacarídeo que é encontrado no exoesqueleto, no esqueleto externo desses organismos ali. Então a gente vai encontrar nos insetos, a gente vai encontrar nos crustáceos esse tipo de material aí, esse tipo de carboidrato, polissacarídeos, formado, na realidade, o esqueleto e essa estrutura aqui chamada de parede celular vai ser formada por quitina. Então, vê só. Quando a gente fala sobre o reino fungi, a gente está falando sobre um tipo de organismos que tem características específicas dele. Então, primeiro, de antemãos,
Os fungos eles foram classificados como se fossem plantas, mas depois foram vendo que os fungos possuíam características que não tinham nada a ver com plantas. E se você for para uma parte evolutiva, se você for fazer o estudo do DNA, ele se aproxima na realidade bem mais aos animais do que às plantas, tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Os fungos, na realidade, habitam diferentes ambientes. A gente encontra os fungos em diversos ambientes e eles adoram ambientes que são quentes e ambientes que são úmidos, tá? São extremamente importantes para a decomposição. Então, para a natureza, para o meio ambiente, eles têm uma importância realmente muito grande. Esse ano nós teríamos, se não fosse essa pandemia, nós já teríamos tido uma aula a campo para o refúgio ecológico de Charles Darwin, que fica lá em Igaraçu. E lá nós teríamos uma aula sobre fungos também na própria natureza, tá? Então, Roberto Magalhães, que é o biólogo de lá, ele ia falar sobre essa estrutura aqui, os fungos, ele ia falar sobre a importância que tem na natureza, ele ia mostrar para vocês, e eu espero que mais à frente nós tenhamos também essa aula, porque vai ser de extrema importância para vocês. Vai falar sobre os links, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que tem assim ele é muito importante porque ele é um bioindicador, tá? Então ele indica quando um ambiente ele está em equilíbrio ou não, tá? Os links podem até mudar de coloração, dependendo do ambiente. Se o ambiente estiver com algum, vamos dizer assim, desequilíbrio ecológico, então eles mudam de coloração, então eles podem desaparecer daquele ambiente, beleza? Então aqui tem alguns exemplos: bolor de pão, o mofo de parede, a orelha de pau, que é algo que a gente vai ver bastante se a gente for para a aula campo, e aqui está mostrando um cogumelo com uma coloração bem viva. Então, na natureza, os seres vivos, eles dão indicações, eles mostram que eles são perigosos, tá? Então, geralmente, quando a gente vê no meio ambiente organismos que são muito coloridos, a gente já se afasta um pouco, porque ele está avisando. É como se ele dissesse: não se aproxime, distância, eu sou perigoso. Então ele está avisando, tá? Lembra da coral, cobra coral, conhecida como cobra coral? Então ela é extremamente perigosa. Você vê que a coloração dela é bem variada e bem viva. Então a cobra coral, ela está avisando que ela é perigosa, tá? Tanto que tem até alguns organismos que tentam imitar, como a cobra coral, chamada de cobra coral falsa. Então, a gente chama de mimetismo, que é quando um organismo tenta parecer com outro, para que possa fazer com que os outros organismos também tenham medo dele. Então, a cobra coral falsa, ela faz, na realidade, ela realiza o chamado mimetismo, tá? Que é quando um organismo tenta parecer com o outro, para que possa enganar os seus predadores. Beleza? Então, toda vez que você vê algum organismo que seja muito colorido, não se aproxime muito não, tá? Pode ser um indicador. Ele pode estar lhe avisando para você não chegar perto dele, beleza? Vamos lá, vou passar para o próximo slide. Bom, existem fungos que são formados por apenas uma célula, que é o exemplo do levedo de cerveja, tá? E também tem fungos que são formados por várias células. Aí a gente chama de pluricelulares, ou a gente também chama de multicelulares, beleza? Veja só, os fungos eles não possuem um tecido chamado de tecido verdadeiro. Então, só para dar um exemplo, nós somos formados por células, as nossas células se organizam em conjunto para realizar determinadas funções, tá? Então, quando as células se organizam em conjunto para realizar determinadas funções, ela recebe o nome de tecido. E isso a gente não encontra nos fungos. Então, os fungos, eles não possuem tecidos verdadeiros, são tecidos chamados de tecidos falsos, beleza? Então, vamos lá, por partes. As células dos fungos, elas estão, na realidade, organizadas em filamentos, e a gente chama essas células de hifas. Vamos ler aqui. Hifas são filamentos de células.
tá? Então existem dois tipos de hifas, dois tipos de filamentos. Existe um filamento que ele é todo dividido, ele é todo septado. A gente encontra septos nele. Olha essa partezinha aqui, ó. Filamento, e a gente encontra uns septos. Então, nesse caso aí a gente chama de hifas septadas. E tem outras hifas que a gente não encontra. Essa verdinha aqui, ó, é um exemplo só, tá? Então, aqui a gente não encontra, a gente chama de não septada. A gente também pode chamar de cenocítica. Hifas cenocíticas, beleza? Quer dizer, esses filamentos, eles podem se emaranhar. Eles podem parecer com um tecido, um conjunto de células que estão desempenhando alguma função, tá? Mas a gente já sabe que eles não possuem tecido verdadeiro, são tecidos falsos, beleza? Então eles se enrolam e se emaranham para que eles possam formar uma estrutura maior. Exemplo, um cogumelo, na realidade, ele é formado por um conjunto de hifas. E essas hifas estão lá se emaranhando uma na outra, e esse emaranhamento delas aí vão dar origem ao chamado micélio. Olha só. É um conjunto de células, é um conjunto de hifas, tá? Entrelaçadas. Então ele está lá entrelaçado, formando uma estrutura que a gente chama aqui de corpo de frutificação, tá? Mas na realidade não é um tecido verdadeiro. É um emaranhado ali de células que está dando origem àquela estrutura, tá? Mas não é nada organizado, beleza? Não tem funções diferenciadas ali não. Ok? Então vamos lá. Aqui está o exemplo: hifas septadas, não septadas, também pode ser chamadas de cenocíticas, e o micélio, quer dizer, esse micélio aqui, esse conjunto, a gente pode encontrar também nessa partezinha aqui subterrânea, tá? Professor, os cogumelos, a gente já sabe que eles não são vegetais, porque eles não realizam a chamada fotossíntese, beleza? Então, se eles não são vegetais, eles não possuem raízes. Eles possuem prolongamentos, tá? Para que eles possam absorver as substâncias. Beleza? A gente vai ver mais à frente como é que eles absorvem essas substâncias. Vamos lá, vamos passar. Bom, a nutrição dos fungos, ela ocorre na realidade de forma heterotrófica. Então, já tinha falado para vocês, né? Então, os fungos, eles não realizam a fotossíntese. Se eles realizassem a fotossíntese, a sua nutrição seria uma nutrição autotrófica, quer dizer, está produzindo o seu próprio alimento. Como ele não produz o seu próprio alimento, lembrando, nenhum fungo realiza fotossíntese. Nenhum fungo realiza fotossíntese. Bom, até agora não foi encontrado esse que realiza fotossíntese, tá? Não existe fungo que realize fotossíntese, então ele é heterotrófico. Lembra, nós também nos alimentamos de outros organismos. Então nós somos o quê? Heterotróficos também, só que por ingestão. Diferente aqui dessa nutrição dos fungos. Os fungos, na realidade, vão liberar substâncias, tá? E essas substâncias, são enzimas, vão fazer com que ocorra a decomposição do organismo. O organismo vai decompor e elas, os fungos, claro, vão absorver essas substâncias. Então, eles são heterotróficos por absorção. Beleza? Excelentes decompositores, como eu falei para vocês. A gente encontra fungos também que são parasitas. E a gente encontra também fungos que realizam o chamado mutualismo. Então, dessas três formas aqui, eles vão conseguir os seus alimentos, tá? Decompositando a matéria orgânica, parasitando algum organismo, ou também na sua forma mutualística. O mutualismo, na realidade, eu falei já ano passado para vocês, quando a gente falou sobre ecologia, é uma interação ecológica, tá? Então, é algo obrigatório. Esses organismos eles só conseguem sobreviver se eles estiverem associados a outros organismos. Ok? Então, de diferentes espécies, mas eles estão associados. Eu vou dar um exemplo aqui de um mutualismo realizado por fungos. Então, tem um tipo de fungo que a gente chama de líquens. Tá? E ele é bem encontrado na natureza, como eu falei anteriormente. Os líquens é chamado de bioindicadores.
Quer dizer, ele indica se uma mata, se um ambiente, ele está equilibrado ou não. Se ele tiver de forma equilibrada, a gente vai encontrar bastantes líquens nessa mata, tá? Nas árvores. A gente encontra uma mancha esverdeada ou esbranquiçada, mas também que pode mudar de cor, pode ficar escura, caso haja ali um desequilíbrio ecológico ocorrendo naquele ambiente. Por isso que a gente chama de bioindicador, tá? Então pode ser, na realidade, o líquens pode ser formado por associação de fungos com bactérias, beleza? São chamadas cianobactérias, ou então dos fungos com as algas. Então pode ocorrer dessas duas formas, e essa associação a gente chama de líquens. Qual é a relação? Relação mutualística. Um está dando benefício ao outro. Então, um produz organismo, produz substâncias para que o outro possa se alimentar, e o outro também pode produzir algumas substâncias que possam proteger aquele outro organismo. Então, é uma troca. Os dois organismos saem ganhando, mas só que é uma relação obrigatória nesse caso aí. Por isso que a gente chama de mutualismo, tá? Vamos lá. A reprodução. Olha só. Esse material aqui está falando só sobre a reprodução chamada de assexuada. Mas também existem alguns fungos que realizam essa reprodução sexuada, beleza? Só para que vocês possam saber disso. Professor, mas eu vou precisar aprofundar esse assunto agora? Não, não precisa. Lembrando, quem está dando uma aprofundada a mais do que vocês têm no livro é o professor, beleza? Então por isso que eu estou passando isso aqui para vocês, porque o livro de vocês está muito escasso em relação ao material, tá? Então tem poucas informações. Mas claro, hoje em dia a gente tem internet, a gente tem o mundo em nossas mãos. Então não fique atrelado só ao livro de vocês não, beleza? Então vamos lá. Divisão celular e através de esporos. Nessa divisão celular, geralmente, a gente encontra aí organismos que são unicelulares. Então o que é que acontece? Esse organismo que é unicelular vai começar a produzir células nas suas extremidades. A gente chama de brotos. E esses brotos, na realidade, eles podem se soltar. Ou então ele pode aumentar, desenvolver-se e depois ser liberado. Então esse é um tipo de divisão que a gente pode chamar também de divisão binária, tá? Então divisão celular em dois organismos. Ou também existe outro tipo de reprodução assexuada que é realizada nesse corpo de frutificação, dando o exemplo de um cogumelo, tá? Então vai sair na realidade, aqui nesse corpo de frutificação, não tem aqui a informação, mas vai nascer um prolongamento chamado de esporófilos, tá? E esse prolongamento, na sua extremidade, vai surgir um órgãozinho chamado de esporângio. E esse esporângio, ele vai liberar os chamados esporos. Então, são estruturas muito pequenas, microscópicas, e eles vão ser liberados, é como se fosse uma poeira, tá? E esse organismo aí, esses fungos, eles vão ser liberados, eles vão ficar no ar. E eles dessa forma vão ser levados para longe. E onde eles chegarem, eles vão se desenvolver e vão surgir também, vai surgir novamente outro corpo de frutificação. Beleza? Então, nesse tipo de reprodução, a gente chama de reprodução assexuada. Mas também existe a parte sexuada, onde ocorre a mistura ali, o encontro dos gametas, tá? Que gametas são esses, professor? Gameta masculino e feminino. Fungos e o meio ambiente. Bom, como eu tinha falado para vocês, a gente ia ter realmente uma aula na mata falando sobre os fungos e, claro, sendo mostrado os fungos para vocês. Então, tem a relação dos fungos com o meio ambiente. Como eu disse a vocês, os fungos eles são extremamente decompositores. Eles agem de forma assim
extrema na decomposição. Tanto que se você deixar um pão em algum local, e dentro de poucos dias esse pão vai estar cheio de bolor. Aquele bolor ali seriam os fungos já se alimentando do pão. Tá? Ah, frutas, você deixou lá um mamão. O mamão, depois de pouco tempo, vai aparecer lá. Poucos dias, se você deixar e não consumir, você vai ver que vai ter a ação também dos fungos. Ele vai começar a surgir os bolores nele, e aí você não tem mais nem como se alimentar desse organismo. Primeiro, essa parte do bolor é a parte superficial. Lembra do iceberg? Que você vê lá no gelo? Que você vê lá em regiões que são geladas? Então o que você está vendo é apenas 10% da estrutura. Então, quando você vê o bolor, na parte superficial de um alimento, é porque a parte interna dele já está, vamos dizer assim, de forma bem penetrante no organismo. Então, se você só der um cortezinho, eu vou comer porque está branco aqui em cima, eu vou cortar e vou me alimentar. Existem fungos que produzem toxinas que podem ser muito perigosas para você. E se você comer, se você ingerir aquele organismo, você pode ter uma intoxicação e pode levar você até a morte, tá? Ou a infecção intestinal. Então não é bom comer organismos que estejam contaminados por fungos. Então preste bem atenção no que você vai fazer, tá? Não adianta é jogar no lixo, beleza? Tá com fungos, lixo. Olha só. Então eu falei que tem uns que tem uma ação decompositora. Aí dei um exemplo aqui também de micórrizas. Veja só. Eu falei para vocês também na aula, eu não sei se foi na aula anterior que eu falei para vocês, também falei, porque quando eu falei nas bactérias, eu falei sobre esse tipo de organismo aqui. Beleza? Então tem alguns fungos que eles, nesse caso aí, eles vão se associar a algumas raízes, e aí a gente chama de micórrizas. Eles vão se associar a algumas raízes de plantas e eles vão auxiliar ali também na absorção de substâncias. Tá? Por quê? Porque eles vão liberar suas enzimas, e as enzimas vão realizar a decomposição naquele local, e as plantas vão aproveitar e vão absorver também essas substâncias. Tá? Então esses tipos de fungos aqui, que são chamados de micórrizas, são estruturas que interagem também com vegetais. Beleza? Então aqui está dando alguns exemplos aqui. Ó. Decompositores. Os decompositores vão liberar sais minerais e tantos outros organismos devido à sua decomposição. As plantas vão absorver. Claro, essas plantas vão servir de alimento para os consumidores primários, secundários, terciários. Mas veja a importância dos decompositores. Se não fosse eles, não estou falando só dos fungos, mas tem também as bactérias. Se não fosse os decompositores, esse ciclo aqui que a gente encontra numa cadeia alimentar seria impossível. Por quê? Porque essas substâncias elas retornam novamente para a natureza, elas são devolvidas ao solo para que possa as plantas absorver essas substâncias. Então esse ciclo que está aqui está envolvendo o ciclo do carbono, está envolvendo o ciclo do oxigênio, está envolvendo tantos e tantos diversos ciclos aqui, o ciclo da água também. Então é bastante importante para a natureza os decompositores, os seres decompositores. Não só os fungos, como também as bactérias. Vamos lá. Olha só. Toda doença que é transmitida por fungos são chamadas, na realidade, de micoses. Então, micoses é a denominação comum às doenças causadas por fungos em animais e no ser humano. Aí aqui está falando de 70 mil espécies conhecidas. Olha, 70 mil espécies de fungos já estão conhecidas. Já são conhecidas. 5 mil atacam vegetais, 150 até agora que a gente conhece, claro, mas não é um número exato não. Atacam ser humano também, tá? Então, alguns tipos de micoses eu coloquei aqui para vocês. Então, frieira. Lembra que eu falei para vocês
Os fungos adoram lugares que são quentes e lugares úmidos. Então, vamos lá, um atleta que está lá todo dia treinando, ele usa o seu tênis, ao correr o pé, claro, ele vai ficar suado e aquele ambiente também vai ficar quente, devido à atividade física que ele está fazendo, tá superaquecendo o corpo, está havendo a liberação de água através da transpiração e, claro, isso é normal, é uma regulação térmica, mas vai deixar aquele ambiente úmido e, além de úmido, quente. Então, os atletas, eles são bem, vamos dizer assim, atacados por esses tipos de organismos. E existe um tipo de frieira que a gente chama de pé de atleta, tá? Então, rachaduras, coceiras entre os dedos, das mãos ou dos pés. Então, esse tipo de vamos dizer assim, doença é bastante encontrada nos atletas, beleza? Como pode ocorrer o contato, professor? O contágio, professor? Contágio direto, piscinas, vestiários, locais úmidos. Então, uma pessoa pode se contaminar com essa doença, com essa micose, dessa forma. Olha só, aqui alguns exemplos de micoses também. Principais sintomas: manchas na pele, descamação, pus, contato direto novamente, piscinas, locais úmidos, roupas apertadas também. Roupas muito apertadas faz com que ocorram a proliferação também desses fungos, tá? Na área da virilha, nessas áreas aparece bastante. Então, quando você tomar banho, você enxugar bem a parte da área da virilha, você enxugar os dedos dos pés bem, tá? Antes de calçar o seu sapato para ir para a escola, para colocar uma meia. Então, secar bem os pés, colocar um talco e depois colocar a meia para depois colocar o sapato. Tem que ter todo cuidado para que você não consiga, não adquira um tipo de micose aí desse tipo, tá? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a importância econômica. Então, os fungos, eles são bastante utilizados na culinária, tá? Então, um exemplo bem comum para a gente falar sobre essa utilização seria os cogumelos que são comestíveis, tá? Exemplo, temos aqui o shiitake, temos o champignon, tem as chamadas trufas, que são extremamente caras. Inclusive tem um vídeo que eu vou passar para vocês quando estivermos presentes, né, em aula presencial, que vai falar também sobre os fungos, mas vocês já podem dar uma pesquisada aí, eu recomendo, chama-se Jardim Secreto. Jardim Secreto, ele fala sobre os fungos, então é extremamente interessante. Professor, onde é que eu encontro? No YouTube, tá? Tá no YouTube e assim, é bem legal, ele fala sobre várias características dos fungos, extremamente, vamos dizer assim, didático. É um vídeo bem didático mesmo. Vamos lá, continuar. A importância econômica. Cogumelos são considerados ótimos alimentos em todo o mundo. No entanto, existem também os cogumelos que são chamados de venenosos. Lembra que eu falei para vocês? A coloração é uma indicação de que aquele organismo ali ele é perigoso, ele tem alguma toxicidade. Então, a distinção entre um cogumelo com um valor nutritivo e um venenoso é difícil para quem não conhece. Olha, não é pegar qualquer cogumelo aí, eu gosto de champignon, vou comer qualquer cogumelo que eu vi, porque se parece com um champignon, e já que eu consigo comer o champignon, também vou comer aquilo ali. Não faça isso. Então, na realidade, só quem vai dizer se ele tem toxinas ou não são especialistas, não é qualquer pessoa não, tá? Eu mesmo, eu não me atrevo a dizer se um cogumelo ele é venenoso ou não. Isso a gente deixa para as pessoas que são especialistas nessa área mesmo. Vamos lá. Cuidado, portanto. Só devemos consumir cogumelos de origem conhecida e de produtores que são confiáveis. Aí está mostrando aqui 2 exemplos de cogumelo. Está mostrando um cogumelo que é venenoso e outro que não é. Tá? Então, 2 exemplos aí. Ainda continuando a parte da importância econômica, falando sobre a culinária. Então, produção de queijos,
bebidas alcoólicas. Então, todo mundo sabe que tem queijos que o gorgonzola, que é um exemplo, ele é produzido com os fungos. O queijo é produzido e ele vai ser guardado em contato com os fungos, para que os fungos possam atacá-lo. Só que esses fungos eles não vão causar, nesse caso aí, essa toxicidade. Ele vai melhorar o sabor do queijo, tá? Bebidas alcoólicas, na realidade, alguns tipos de fungos, exemplos, levedos de cerveja, eles realizam um processo de fermentação, produzindo o álcool. Então, fermento também, tá? Que é utilizado, bastante utilizado, exemplo, para fazer o pão, para fazer com que a massa do pão cresça. Então, também são utilizados ali levedo de cerveja para que possa realizar esse crescimento. São fungos também que são utilizados naquele processo ali. Importância econômica. Medicina, farmácia, aí está aqui remédios, antibióticos. Está mostrando aqui a foto de Alexander Fleming. Na realidade, já falei para vocês na aula anterior. Fleming, ele cultivava bactérias, ele estava tentando, na realidade, produzir alguma substância que fosse extraída de bactérias. E nos seus estudos ele resolveu, na realidade, tirar férias. Ele falou, não, vou tirar férias, vou dar uma relaxada, vou tirar umas férias, e deixou todo o seu material lá. Quando ele voltou de férias, ele percebeu que algumas culturas de bactérias estavam contaminadas com fungos. E aí ele percebeu que nesses locais que tinham esses fungos, as bactérias não estavam se desenvolvendo. E aí ele foi pesquisar e viu que aquele tipo de fungos que estava agindo ali nas bactérias era chamado de penicillium. E aí ele, claro, sem querer, descobriu um remédio, descobriu uma substância, tá, que combatia as bactérias. Na realidade foi uma revolução na indústria farmacêutica, porque os antibióticos eles fizeram com que muitas vidas, vamos dizer assim, fossem salvas devido a infecções que eram causadas nos hospitais e na guerra. E aí a penicilina, que surgiu do penicillium, foi de forma realmente extremamente importante. Ela surgiu de forma extremamente importante, mas ela na realidade foi, vamos dizer assim, descoberta por um acaso, beleza? Então, medicamentos, farmácia, remédios, antibióticos. Continuando ainda a importância econômica, tem uma partezinha falando sobre a indústria automobilística, tá? Então, o que é produzido por alguns fungos é utilizado também como fontes de alternativa energética, tá? Exemplo, o etanol ou o álcool etílico. Então, claro, vai ser um processo químico que vai ocorrer, mas quem é que está fazendo, quem está realizando esse processo? Alguns tipos de fungos, tá? Então, o caldo, a cana, ela vai ser moída, ela vai gerar aquele caldo, e o caldo, ele vai sofrer a ação desses fungos, e ocorrendo, claro, o processo chamado de fermentação, onde ocorre a liberação do gás carbônico e a produção do álcool, beleza? Então, o álcool que é utilizado aqui nos postos de gasolina, ocorre na realidade essa produção por causa dos fungos, tá? Então, de extrema importância também econômica para a indústria automobilística. Lembrando, pessoal, isso aqui, esse assunto que eu estou falando aqui, que estou passando para vocês, que está conversando um pouco sobre ele, é um complemento da aula anterior. Então, nossa aula hoje realmente ela vai ser bem curtinha, beleza? Vamos lá. Tá aqui. A gente vai levar uma atividade para a gente fazer em casa, uma atividade de fixação. Na aula anterior eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre o reino Monera e fazer uma pesquisa sobre o reino Protista, tá? Eu ia pedir também para vocês fazerem sobre os fungos na aula anterior, mas a aula ficou muito longa e aí a gente não teve como passar essa parte também dos fungos. Então, vou pedir para vocês hoje fazerem
uma pesquisa já agora, tá? Já comece agora, abre o celular, computador, faça uma pesquisa e coloque no caderno de vocês. Vai ser uma pesquisa mais aprofundada sobre o reino chamado de reino fúngico, que a gente acabou de falar agora, tá? Quando for na quarta-feira, eu vou lançar para vocês uma atividade falando sobre os assuntos anteriores. E eu vou pedir essa atividade, pedir para que essa atividade ela seja enviada para o meu e-mail, tá? Então eu vou dar um prazo. Eu vou passar a atividade e vou dar um prazo para que vocês enviem por e-mail. Aqueles que não enviarem por e-mail, aí eu não vou considerar mais a atividade. Então eu vou dizer, ó, vocês têm até amanhã para enviar essa atividade. Eu vou colocar tudo no esqueminha, eu vou mandar para vocês, para que vocês possam fazer e possam me enviar. Então, preciso que você se empenhe nessa. Então, na quarta-feira a gente não vai assistir teleaula. Mas quando você for lá e abrir a parte de ciências, vai estar uma atividade, e essa atividade tem que ser feita naquele horário de aula. Então, a gente tem uma aula na quarta-feira, essa atividade tem que ser feita e tem que ser enviada para o meu e-mail, beleza? É só aguardar que no horário da aula você vai ter essa atividade e aí você vai fazer atividade sobre assuntos anteriores, beleza? Vou juntar tudinho e vou colocar numa única atividade, ok? Até mais. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.